Terror ou horror é um gênero literário, cinematográfico ou musical que está sempre muito ligado à ficção e fantasia, e que também pode ser verificado na pintura, no desenho, na gravura e fotografia. A abstrata ideia de terror ou ato de transmitir o sentimento de terror pode ser verificado em todas as formas de arte. O terror na literatura tem suas origens no folclore e em tradições religiosas, focando na morte, na ideia de vida após a morte, no mal, em demônios e no princípio de algo incorporado à pessoa. Estes manifestaram-se em histórias de bruxas, vampiros, lobisomens, fantasmas e pactos com demônios, tais como que verifica-se na obra de Goethe, o Fausto. A atmosfera abstrata de estranheza e mistério que o gênero de terror evoca pode ser encontrada na música já no século XIX. Geralmente, essas obras que evocam esse sentimento possuem temas associados à morte. Entre renomados compositores que compuseram obras utilizando-se do tema da figura da morte ou seu conceito, estão Franz Liszt, Frédéric Chopin e Camille Saint-Saëns. Os filmes de suspense possuem situações com aquela sensação de agonia e expectativa. Esperamos como loucos para saber quem é o assassino ou o mascarado do filme, ou quem roubou o banco, quem matou, ou o grande mistério. Sometimes the world of the dead gets mixed up with the world of the living. Sooner or later, she'll see them. Then everything will be different. Já os filmes de horror são aqueles que te causam a repulsa, ou seja, você não quer ver aquilo. Isso acontece em filmes que o vilão mata a criança ou que um vampiro mata a mocinha, cenas de estupros violentos, morte violenta, pai matando filho, matança em geral. Filmes de terror são feitos com coisas e pessoas que aterrorizam. O termo terrorista vem do nome terror. Terror nos filmes são provocados por aquilo que temos medo de ver, de sentir, aquilo que não sabemos que existe. O filme de terror não cria a sensação de nojo, e sim de medo. É aquela sensação de não conseguir levantar da cadeira, de querer que alguém fique por perto. Tell me your name, wicked one. Give me your name, demon! Names! Names! Tell me your 6 names! We are the ones who dwell within. Honey, who shush your head, but talk Queen Hobby Tobbit in the road. And I case a paraffin and you die. Mickling Anablia! Porque eu acho que, na verdade, o gênero de terror, se tratando de cinema, ele não se originou, ele surgiu como surgiu todos os outros gêneros, em cima das histórias já pré-existentes, né? Então, assim, o gênero de terror ele surgiu como gênero de amor, como gênero de aventura, como gênero de comédia, né? Alguém pegou o livro de Bram Stoker, do Drácula, e fez um filme, como alguém pegou A Volta e o Mundo, do Júlio Verne, e fez outro filme. Então ali você teve um gênero de aventura e outro de terror, né? O porquê disso existir, eu acho que é o grande fundamento do cinema, né? Mexer com o teu imaginário,
te tirar um pouquinho da realidade. E a partir do momento que você tem um gênero de terror, que você mexe com emoções, você mexe com medo, né? Você foge de repente do teu cotidiano, você consegue se distrair um pouquinho mais. E te digo uma coisa, na minha concepção como realizador, eu acho que é um dos gêneros mais difíceis de ser feito com qualidade. Eu acho que a comédia é fácil, que o drama é fácil, que a aventura não é tão complicada assim. Basta você ter condições econômicas de fazer uma boa aventura. Mas eu acredito que o terror, a questão de você lidar com o psicológico, sabe, a curva dramática, a sequência correta no tempo certo, a fotografia do terror também tem que ser pensada. Você não faz um filme de terror solarizado, um filme de terror normalmente a fotografia é fria, é escura, o tipo de trilha, tudo, né? É uma orquestragem que você tem que ter num terror, eu digo um terror bem feito, um terror clássico, que não é para qualquer um, não. Nosferatu, filme alemão de 1922, dirigido por Frederick Murnau. O filme é uma adaptação do romance Drácula de Bram Stoker. Nosferatu vem do grego portador de praga. A história começa com Ruther, um corretor de imóveis designado aos aposentos do conde Orlok em Montes Cárpatos, para lhe vender um imóvel na cidade de Wilsburg. O conde vê uma foto da esposa de Ruther e se apaixona perdidamente, aceitando assim a oferta de Ruther e indo para Wilsburg. Chegando na cidade, o conde traz a peste e o medo. O filme é um dos clássicos do gênero de terror. Ele explora o medo da seguinte maneira: pela trilha musical, macabra nas horas de susto, pela linguagem corporal de Orlok, o jeito como ele se movimenta era diferente do normal, era esquisito e assim dava medo. Pela escuridão, Orlok sempre vinha do escuro e as cenas de maior pavor eram no escuro. Outro jeito de se explorar o medo no filme também são pelas sombras, as sombras que aparecem na parede, a sombra que aparece em cima dos personagens dormindo. E a principal cena do filme, para mim, é quando o conde morre no sol, porque ele dá início a toda uma cultura dos vampiros que nós temos até hoje. O Exorcista, baseado em fatos reais, que marcou a época como um clássico do terror, graças às suas cenas aterrorizantes com incríveis efeitos especiais para a época. A história fala de uma garota possuída por um demônio, colocando em risco sua própria vida e de quem está em sua volta. O Exorcista foi o primeiro e único filme de terror indicado ao Oscar de melhor filme. A história real do exorcismo foi passada por um garoto, e não por uma garota, como é mostrado no filme. Ocorreram vários acidentes durante as gravações, como um incêndio inexplicável e várias mortes dentro do elenco e da produção. A principal cena desse filme é a cabeça girando de Regan, enquanto ela está possuída, graças aos avanços dos efeitos especiais da época, que se tornou uma grande surpresa. Dirigido por James Wan, que dirigiu vários filmes de terror, como Sobrenatural e Gritos Mortais. O filme Invocação do Mal fala de uma casa assombrada onde a família Perron se muda. Quando fica claro que uma entidade obscura ronda a família, eles decidem chamar os investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. Como seu filme explora o medo e seus seguintes recursos. Produzindo histórias baseadas em fatos reais, pois se aproxima o espectador da obra. Ele se identifica e se intimida. Imagens fortes acompanhadas de som muito alto, jump scare. Cenas mais importantes. O demônio segurando a boneca de ventríloco, pois é a assinatura marcada de James Wan, por trabalhar com bonecos de madeira, como por exemplo no filme Gritos Mortais.
Eu acho que o terror nunca vai deixar de existir. Podem mudar as propostas, você pode ter aquela linha do terror oriental, tipo Chamado, como você pode ter aquele terror clássico inglês, como fizeram agora a Mulher de Preto. Você pode ter aquele terror trash americano, né? Aquela coisa sanguinária. Você tem público para tudo, tem gente que gosta de tudo. Que assim seja, que o gênero de terror nunca acabe, que continuemos tendo esses sentimentos inexplicáveis em que gostamos do medo, da repulsa e dos calafrios. Terror sempre. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Elas sobem, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Elas sobem, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não para. Até o chão. Vai, vai. Na paradinha, paradinha, paradinha. Na paradinha, paradinha, paradinha. Na paradinha, paradinha, paradinha. Vai. Vai. Elas estão descontroladas.